Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Dulce, tudo bom, linda? Ei, Cristina, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, continuando Fala, aqui a nossa amore. leitura do livro, né? Deixa eu te falar uma coisa, Dulce, que a última parte que a gente estava lendo é a respeito dos experimentos. E aí eu lembro de ter comentado com você alguma coisa sobre os transplantados, né? Tipo, de repente abrir possibilidades de tratamento energético, até mesmo no pós-vida. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas será que isso é possível? Porque, afinal de contas, o corpo, o espírito que anima aquele corpo já vai ter se dissociado dele, né? Por outro lado, eu fiquei pensando assim, ó, duas coisas. Primeiro, existe a possibilidade de ainda haver, não sei por quanto tempo, um resquício energético vibrando naquele corpo. Isso é um fato, tem. Não sei quanto tempo. Segundo, será que. Porque aí, tipo assim, quando a gente pensa em tratamento espiritual, eu realmente acredito nisso, tá, gente? Acredito piamente. Por quê? Por exemplo, da mesma forma como tem vários espíritos perdidos na erraticidade, acreditando que ainda estão vivos e fica aí urubuzando, infernizando, sabe assim, ponto, ponto, ponto. E para quem está numa condição energética mais fraquinha ou de cabeça assim não tão firme, né, nos seus contextos, na sua fé, acaba sendo abrindo portas para essa influência. Então, eu realmente acredito que é possível de ser feito um tratamento energético com esses espíritos, né? Vamos supor pegando esse gancho aí do que a gente estava, do que a gente conversou na semana passada, na outra vez. Agora, um outro ponto que eu fiquei pensando foi o seguinte: imagina se de repente você tem um órgão de uma pessoa que tinha um comportamento tal. Será que existe relatos ou pesquisas nesse nível, do tipo assim, a pessoa depois que recebeu tal órgão mudou um comportamento, mudou uma forma de pensar? Você já ouviu falar? Sinceramente, não. Mas, assim, tem a história, né, de que quem passa por essas grandes mudanças na vida, pela beira da morte, né, pela beira do abismo, ela muda de comportamento por uma questão de perceber que, né? Tipo assim, cara, poderia ter ido ali, né? E aí, como é que ia ser depois desse acerto O de brilho da contas, né? foice, né? E aí, como é que ia ser depois, né? Poxa, eu preciso aproveitar mais o meu tempo aqui, aproveitar melhor. Não é aproveitar mais, aproveitar melhor. E então tem esse aspecto, mas eu acredito que deve ter também esse outro aspecto da do DNA, né? Porque realmente, se a emoção, porque a gente sabe que nós não morremos, certo? E quem está aqui que ainda não acredita nisso, Tudo bem também. A gente continua achando que a gente não é morre. tudo bem, mas é aquela história, né? Todas as evidências levam a gente a crer nisso. E aqui a gente trabalha com evidências. Ah, não tem evidências, né? Mas eu não sei você, eu trabalho com hipnose. Hipnose, quando você leva uma pessoa, ela lembra de outros tempos, entendeu? E aí, como é que você faz? Como é que você fala para ela que isso não existe? E ela se cura quando ela encontra o problema lá atrás, em outros tempos. Então, no meu ponto de vista, a regressão a vidas passadas é um das evidências para mim, né? Mas não só isso. Mas assim, a pessoa continua viva. Vamos lá pela nossa crença. A pessoa continua viva numa dimensão diferente. As emoções continuam vivas. E há uma ligação quântica que nunca se acaba. Uhum.
e realmente pode haver essa ligação a nível de mudar a pessoa. Sim, pode haver. É. Mas você vê como é interessante, né? Essa nossa contribuição aqui, né? De verdade, eu acho que sempre vai haver indagações, né? E cada vez mais eu tenho essa clareza de que uma pergunta ela vai abrindo muitas portas, né? Por mais que você fala assim, ah, não faz sentido, ela abre ela acende uma luzinha lá no fundo, pelo menos para, olha aqui, pensa aqui, né? Não, pode não fazer sentido a partir das nossas referências, mas quem falou que as nossas referências estão corretas, né? Aquela história, eu já quebrei tanta cara que hoje eu sei que o que eu acredito ser verdade tem, no mínimo, 50% de chance de não ser. Uhum. Então, eu não vou ficar martelando uma coisa, sabe, teimando e dando a mão à palmatória por um ponto de vista, sendo que ponto de vista, você sabe, né? Ponto de vista a gente muda a todo instante. Esse livro muda muito o nosso ponto de vista com relação a muitas coisas, né? Talvez não o nosso, porque a gente já vem numa crescente de entendimento, e esse aqui só vai reforçando o que a gente já tinha entendido. Ou complementando o que a gente já tinha entendido. Mas quem pega esse livro para ler pela primeira vez, assim, nunca tinha ouvido falar dessas coisas, deve ser um choque, né? Deve ser um grande choque de realidade, assim. Verdade. Bom, bora lá. Amiga, tá parecendo que a gente combinou a roupa. Não, perfeito. Eu estava até aqui pensando, a gente podia até ficar nessa preto no branco, né? Olha que legal. Preto no branco, algumas nuances e muita luz. Porque né? Mas a gente conversa isso depois dos bastidores. Gostei disso. Bom, a matriz divina. Você começa ou eu começo? Vai lá, vai. Tá. Então, a matriz divina. Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada conhecido no passado. E foi por esse motivo que os cientistas levaram há tanto tempo para descobri-la. Conhecida como energia sutil, ela simplesmente não funciona da maneira que um campo elétrico convencional típico funciona. Em vez disso, ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação, o mesmo que denomino matriz divina. Aí aqui no livro, gente, tem um desenho que é bem semelhante a um tecido mesmo, né? É um tecido aqui. Muito lindo. Tipo um perfect, sabe assim? Bem amarradinho assim. Dentre as muitas definições possíveis para a matriz divina, talvez a mais simples seja pensá-la como sendo formada por três coisas básicas. É o receptáculo dentro do qual existe o universo. 2. É a ponte entre o nosso mundo interior e o exterior. E 3. É o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, emoções e crenças. Existem mais 3 atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em todas as partes todo o tempo. Ela já existe. Contrariamente à irradiação da TV ou da rádio emissora, que deve ser criada em determinado lugar e ser transmitida para algum outro lugar. Esse campo já aparenta estar presente em toda parte. É como é o ar, né? É do que o ar é composto, né? Porque o ar também vem disso, né? E essa história aqui das ondas, né, de frequência é muito interessante,
Porque, precisa de antena, mas a antena é para transmitir e receber, né? A voz. Mas essa energia pela qual essas frequências vão, ele já existe ali. A frequência da voz. Não captei, fala. Aqui ele traz, né, a irradiação da TV ou do rádio, certo? A irradiação. Aí alguém pode falar assim: mas precisa colocar antena, só funciona porque tem antena. A antena, ela vai transmitir a voz da pessoa que está ali, a voz, a imagem, né? A informação que está sendo transmitida. Mas para que haja essa transmissão de antena para antena, uma transmissão e uma recepção, é necessário que haja um campo para onde essas ondas fluem. Uhum. Porque, né, assim como a luz, da mesma maneira. Então, essa irradiação, ela já existe. Esse campo, ele já existe, está presente em toda parte. E é por onde a luz do sol, né, pode viajar. É onde o ar pode ficar suspenso. Enfim, tudo, né, que a gente... As ondas de Wi-Fi, todas as ondas de informação, né? Certo. Já existe, porque senão isso não seria possível, nem a nossa voz seria emitida. Porque toda frequência, ela precisa desse campo. Achava-se antigamente... por algum lugar, né? Achava-se antigamente que era o ar. Mas não é, porque, por exemplo, os satélites, eles estão além do ar, eles estão na estratosfera. Né? Então, por exemplo, os satélites, os foguetes, eles estão além do ar, né? E ainda assim eles recebem. E eles emitem. Por quê? Porque existe esse campo. Muito bem. Em segundo lugar, aparentemente esse campo surgiu juntamente com a criação do universo, com o Big Bang. Ou seja, lá o que estamos escolhendo chamar de o princípio. Obviamente, ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes, mas os físicos acreditam que essa enorme liberação de energia lançadora do universo no campo da existência foi o próprio ato da criação do espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Rig Veda nos sugere, antes do começo, nem ao menos o nada existia. Não havia o ar ainda, nem nenhum firmamento. Como a existência do nada explodiu de alguma coisa do espaço, o que ficava entre o nada nasceu. Podemos conceber a matriz divina como um eco desse momento em que o tempo surgiu, como um elo feito de tempo e espaço, nos conectando à criação de todas as coisas. É a natureza dessa conexão, sempre presente, que possibilita a não localidade das coisas que existem dentro da matriz. A terceira característica desse campo, talvez aquela que o torna tão significativo para a nossa vida, é a sua aparente inteligência. Em outras palavras, o campo responde ao poder das emoções humanas. A linguagem de outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco, inscritas nas paredes do templo, confinadas em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecidas na vida das pessoas. As instruções nos dizem como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas, pelo menos, pelos que viveram antes de nós. Nossos ancestrais tentaram nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e maiores sonhos. Somente agora, aproximadamente 5.000 anos depois
que a primeira dessas instruções foi registrada, a linguagem da ciência redescobriu as mesmas relações entre nosso mundo e nós mesmos. Olha, aí o princípio de Kybalion de novo, né? É muito verdadeiro tudo isso. Há quanto tempo, né? Esses escritos já traziam, né? Essas referências de vida. E era tão profundo que eu acho que poucas pessoas entendiam realmente, sabe? Pouquíssimos, só os iniciados mesmo. Só os que eram preparados, que conseguiam entender alguma coisa, né? Porque se bem que eu acho que hoje a gente tem menos preparo do que antigamente eles tinham. Eu acho que hoje a gente tem uma loucura instalada, é uma programação mental que a gente vive trabalhando isso na desprogramação também, que é assim, sabe, essa necessidade urgente de você estar sempre correndo, sempre, sabe, de você não ter tempo da observação, de você não parar no aqui e agora, sabe, o poder do agora. Então, essas coisas tiram da gente muito do que a sabedoria ancestral tinha. Né? Então, assim, porque não basta você só ter conhecimento. Hoje você tem conhecimento de pegar, capar um monte. Se a gente fosse ler todos os livros que existem na face da Terra, a gente precisaria de umas, sei lá, quantas vidas para isso, você entende? Mas realmente assimilar esses conhecimentos. Porque é o entendimento. Sabe, assim, você parar, deixar aquilo entrar em você, você colocar aquilo na prática da sua vida. É outra condição, né? Coisas que a nossa ancestralidade, lá atrás, milênios, milhares de anos, tinha essa condição. Né? Porque realmente a urgência da vida, né? Essa ilusão do tempo e espaço, de que tudo tem que ser para ontem, de que tudo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo já acabou 300 mil vezes, né? E continua aí, e vai, sei lá, vai acabar de novo, vai explodir de novo. Então, é complicado isso. E assim, e todas essas ilusões é a base de diversas doenças dessa modernidade. E não é só isso, Cristina. Se você vê, por exemplo, antigamente as crianças, pouquíssimas iam para a escola. Então elas aprendiam com os pais, com os avós, com os mais velhos em casa, né? Então elas tinham mais oportunidade de adquirir esse conhecimento ancestral. Hoje, com as crianças na escola, o que elas aprendem? Ler, escrever, né? Fazer conta, aprendem, sei lá. Eu não acho que eles aprendem lógica, é uma coisa muito séria, né? Eu acho que falta muito a escola investir nesse ensinamento de lógica, mas perdeu-se muito essa questão do aprender com os antepassados. Hoje tem uma grade curricular, nada pode sair daquilo, o professor não tem uma autonomia de ensinar algo dele, né? Isso é bom e ruim, ao mesmo tempo, é bom e ruim, porque nem todo mundo está ali disposto a ensinar coisas boas, né, para os nossos filhos, mas também os que estão dispostos a ensinar não podem. Então, a gente perdeu esse tempo de qualidade, perdeu esse hábito de ouvir. E o que é pior, como a gente valoriza muito o conhecimento, eu passei por isso, tá? Por valorizar muito o conhecimento, a gente aprendeu isso, né? Que o conhecimento é tudo, não ocupa espaço, e não sei o quê. Você acaba achando que você e o seu conhecimento são melhores do que os seus pais e os conhecimentos deles, que não são baseados em escola, né, em livro, não sei o quê. E quem falou, né? Quem falou? Aí são as serpentes enrolando nas pernas da gente, porque tudo isso daqui, muitos deles já sabiam. Às vezes não sabiam, mas viviam de acordo. Uhum.
E tem uma outra questão também, Dulce, que eu acho muito pertinente, porque assim, eu e acredito que a gente compartilha das mesmas crenças, né? Até a página 2, pelo menos, a gente está junta nessa, que é dessa transição planetária. Então, eu realmente acredito que essas novas gerações, nós mesmos, né? Nós mesmas, assim, a gente já veio para romper com uma série de paradigmas e para ser diferente mesmo. Então, eu realmente acredito que sim, cada vez mais a gente vai ter, não essa urgência de tempo, mas pessoas que estão assimilando com muito mais rapidez, com muito mais facilidade, porque já trazem isso fresquinho na mente e estão vindo mesmo com essa função de impulsionar essa transição planetária, mudando a vibração do nosso planeta, mudando a vibração da população. Eu realmente acredito nisso. Mas eu continuo também insistindo que a gente precisa frear um pouco essa loucura do fast, né, do para ontem, do tudo rápido, para que a gente possa realmente tanto absorver coisas de qualidade, leituras, livros, leituras, filmes, teatros, ter o tempo de troca, de conversa, de poder assimilar, escrever um diário, escrever alguma coisa, você entende? E de Eu não realmente fazer nada. E de de não não fazer fazer nada, eu nada, de acho, acalmar a mente, né? De ficar ali exatamente. quietinho, acalmar a mente, não pensar em nada, Uhum. né? E isso está assim cada vez mais raro, né? Cada vez mais artigo de luxo. Então, vamos olhar para isso com carinho. Bom, vamos seguir aqui, ó. E A todos os energia. livros que a gente leu ensinou isso como prática de poder, de você Sim, dominar a sua mente, né? sim. Você Uhum. acalmar a mente, você ficar quietinho, você parar uns minutos, né? A Jaqueline, a nossa amiga que de vez em quando está aqui com a gente, ela que pratica meditação, né? Ela conta pra gente o quanto isso é valioso em questões de você dominar a mente e de você criar coisas melhores a partir da mente. Muito legal. Vai lá. Verdade. Bom, a energia descoberta nesses experimentos é teorizada por outros. É tão teorizada. Peraí, vou voltar aqui o filme. A energia descoberta nesses experimentos e teorizada por outros é tão nova que falta ainda aos cientistas concordar sobre o único termo para descrevê-la. Portanto, existem muitos nomes diferentes que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. Por exemplo, Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apollo, batizou-a de a mente da natureza. O físico e coautor da teoria das supercordas, Michio Kaku, descreveu essa energia como holograma quântico, conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo palavras semelhantes em textos criados milhares de anos antes da física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnósticos, que datam do século IV, antes usaram a palavra mente para descrever essa força, dizendo como do poder do silêncio surgiu um grande poder, a mente do universo, que dirige todas as coisas. Por mais diferente que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva que é o tecido de nossa realidade. É a essa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX. Durante a palestra que apresentou em 1944, ele fez uma declaração que muito provavelmente não foi nem mesmo completamente compreendida pelos cientistas daquela época. Em palavras proféticas, que seriam tão impactantes no século XXI como foram pronunciadas há tantos anos, Planck disse: na qualidade de alguém
que devotou a vida inteira às ciências, a ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria propriamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Deixa eu só dar uma marcadinha aqui. Uau! Uau! Então, existe uma mente inteligente e consciente. Nada é por acaso. Até porque a própria ciência, que já tentou provar o contrário, demonstrou que seria impossível as coisas serem tão complexas e perfeitas como são, se fosse por acaso, né? Então, eles fizeram testes de geração ocasional de coisas que nunca gerou nada que fosse tão complexo, equilibrado e harmônico e perfeito. Então, gente, se a própria ciência fala que o acaso é impossível de ter gerado o universo como ele é, do que a gente vai chamar, então, esse negócio? Né? Você pode chamar de Deus, a maioria chama de Deus. Os que não gostam dessa palavra, né, porque foi deturpado, mal entendido, mal aplicado, então, você pode chamar de substância amorfa, campo quântico, éter, inteligência infinita, não importa. Tudo converge para uma única coisa, né? Um ser maior, criador de tudo, consciente e presente, né? Em tudo, em tudo. Em tudo. E é muito lindo. Ó, tipo, tô hashtag apaixonada por Deus, hein? E assim, eu acho que não vai demorar 50 anos para provarem isso, entende? E eles pararem de patetice, de ficar negando o inegável. Bom, mas vamos lá, tudo bem. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão desse capítulo nos mostram que a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real. Ele existe independentemente de uma designação adequada ou de uma lei da física que explique seu funcionamento. Ele se encontra aqui neste exato momento. Existe tanto quanto eu e você. E a Dulce também. É o universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca, a ponte quântica entre tudo o que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. A mesma matriz da energia que explica por que os três experimentos funcionam daquela forma, também demonstra que os sentimentos positivos que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós. Então, transcende o nosso corpo, né, gente? Não é só que, vou pensar positivo para ser legal. Não, muda tudo. Tudo. Contudo, a nossa ligação à matriz divina, a matriz de todas as matérias, vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda matéria existe dentro do mesmo invólucro de realidade, do pássaro voando no céu, às partículas cósmicas que passam através do nosso corpo e casa com os fenômenos como se fôssemos. Não.
que passa através do nosso corpo e casa, como se fôssemos espaço vazio. É a matriz divina. E o que preenche o vazio entre você, leitor, e as palavras desta página, tudo isso é matriz divina. É aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre matriz e quando nos perguntamos sobre sua localização, podemos ficar tranquilos que onde quer que o espaço exista, também estará presente essa energia sutil. Que lindo tudo isso! Pois Que é, lindo. e isso tem muitos nomes, né? Mas a gente leu lá no Ciência para Ficar Rico que como substância amorfa. Eu já estudei em outros livros também, como Fluido Cósmico Universal, e formadora de todas as coisas, né? É uma inteligência que forma todas as coisas, de onde tudo emerge. Tudo que a gente chama de matéria emerge desse campo. Tudo. Por isso que é amorfa, né? Quando fala que é amorfa é porque de onde as coisas emergem, que cria coisas. Então é muito interessante porque essa substância é como se o universo tivesse dentro de uma piscina. E toda a piscina está cheia dessa substância. E essa substância, e o que a gente acha que é sólido, não é tão sólido assim. Muito pelo contrário, é muito espaço vazio. A diferença é que os nossos olhos não conseguem enxergar. A gente tem uma. Aí vem a história do holograma, né? Por quê? A gente tem essa percepção de preenchimento da matéria por conta da vibração dos elétrons, dos átomos, né? Então, essa vibração nos dá essa percepção de solidez das coisas, mas nada passa de vibração. Então, se a gente tivesse olhos que pudesse ver além disso, a gente veria nada. A gente veria nada, porque matéria mesmo sólida é 1/1000% aqui, entendeu? Que nós temos. Só que ele vibra tão rápido que nós temos essa percepção. É igual um ventilador que gira muito rápido, que dá a impressão que é uma tábua girando assim. Então, a matéria que a gente julga ser sólida, na verdade, é só um pontinho, vamos falar assim, uma coisinha de nada, girando tão rápido, girando tão rápido que a gente tem essa impressão de solidez. Mas, na verdade, tudo é só uma percepção. É uma forma que os nossos olhos têm de captar, né, essa luz, Enfim, é um holograma. É tudo um holograma. O que a gente chama de matéria, o que a gente chama de realidade, é um puro holograma. Por isso que eu gostei do nome que o outro deu ali, de que é não sei o que holograma. Do holograma quântico, né? Total. Nosso mundo é isso. Uhum. Nosso universo é isso, né? Tudo que a gente chama de matéria é isso. É um holograma. Você segue aí, amor? Pego. O que tudo isso significa, afinal? Né? Para que eu tenho que saber disso? Para que eu tenho que estudar esse monte de coisa difícil? Como um grande segredo do qual todos suspeitam, mas raramente é alvo de conversas pela matriz divina, estamos todos conectados do modo mais íntimo que possamos imaginar. Mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e onde a realidade nasce, e de nos envolvermos tão profundamente com o nosso mundo e com a vida de outras pessoas? Se verdadeiramente formos mais do que simples observadores casuais de nossas vidas, e
e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto poderemos crescer mais? Os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer um já criado por máquinas de laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física, pelo menos não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Quantas vezes telefonamos para alguém só para descobrir que essa pessoa já estava na linha quando tiramos o telefone do gancho? Ou quantas vezes discamos um número e depois descobrimos que a linha estava ocupada porque a pessoa com quem queríamos falar estava ligando para falar conosco? Já aconteceu com você? Comigo acontece quase todo dia. Em quantas ocasiões nos encontramos nos divertindo com amigos em uma rua movimentada, em um shopping ou no aeroporto, se somos assaltados pela estranha sensação de que já estivemos naquele lugar antes, ou com aquelas pessoas anteriormente fazendo exatamente o que estamos fazendo naquele momento? Déjà vu? Faz tempo que eu não sinto isso, mas olha, eu tinha isso com uma certa frequência, mas já tem um tempo que isso não acontece. Ainda que esses exemplos simples gerem comentários divertidos, eles são mais do que circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas acontecem, nós todos sabemos. Gente, desculpa aí. Tá ouvindo? Tô, mas segue o barco. Dá nada, não. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem. Em tais momentos de conectividade e déjà vu, nos encontramos espontaneamente transcendendo os limites impostos pelas leis da física. Nesses breves instantes, somos lembrados de que provavelmente existe mais no universo e sobre nós do que possamos conscientemente conhecer. Esse é o mesmo poder que, dizendo que somos mais do que Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais do que simples observadores neste mundo. O segredo para nos experimentarmos nesse sentido é criar essas experiências intencionalmente. É ter percepções transcendentais quando bem desejarmos, em vez de apenas quando elas parecem acontecer. Com exceção de poucas pessoas com dotes especiais, aparentemente existem boas razões para não podermos estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos mais rapidamente do que permitem as leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Dedicamos a próxima sessão do livro ao enfoque desse tema. Somos criadores. E mais do que isso ainda, somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina, participamos da constante mudança que dá significado à vida. A questão que se coloca diz menos respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos e se refere mais à definição de como podemos criar de forma intencional. Agora nós chegamos onde a gente queria. Bora aprender a criar, gente. Quer dizer, você já cria, né? Só que cria meleca. Então, a gente está entrando agora na parte 2 do livro, a ponte entre a imaginação e a realidade, como a matriz divina funciona. Só que antes de entrar aqui, eu quero comentar uma coisa que já tinha me passado pela cabeça lá, quando a gente leu, né, no último dia, e eu não acabei não falando.
sobre essa questão do que a gente acredita. Se tudo é mental, se a gente cria através da nossa mente. Se a gente muda o nosso corpo, o nosso DNA e o corpo e o DNA dos outros, o que é que nos limita? O que é que nos limita? E você sabe que eu fiz, tudo é conectado mesmo, né? Eu fiz um videozinho para colocar hoje no Instagram e ainda não tive oportunidade de colocar, mas eu já até baixei ele aqui no meu, no meu celular, onde eu falo exatamente isso, olha. Vocês verem que não é mentira minha, que não vou criar agora para depois botar lá. Ó, deixa eu ver se está aparecendo, que eu estou com o livro na minha frente. A sua mente é capaz de criar qualquer coisa, desde que você acredite que isso é possível. O seu único limite, então, está nas suas crenças. Então, o que a gente acredita que a gente é, que a gente pode, que a gente não pode, que a gente é capaz e que a gente não é capaz, é que define o nosso limite. Então, se você acha que você é capaz de ter um corpo igualzinho que você deseja, ou se você acha que não, você nasceu para ser assim, doente, sei lá, obeso, sei lá, do jeito que você criou aí o seu corpo, que você criou. Então, se você acredita que não, você é assim e pronto, ou que você não pode mudar isso por intenção, então o que você acredita é real. Como diz o Ford, né? É Henry Ford? O que se você acredita que é capaz, ou que não é capaz, você está certo de do mesmo qualquer jeito. jeito você vai estar certo. Exato. Porque o que você acredita define a sua vida e o que você vai criar. Então, Cristina, então, pessoal, se nós acreditarmos que nós podemos criar, sei lá, fala numa coisa, uma viagem para a Grécia, que eu sei que a Cristina quer ir para a Grécia, fazer um cruzeiro lá de Santorini até lá na Itália, depois voltar e ficar um mês passeando lá por aquelas ilhas gregas, né? Depois ir passear na Europa toda e tal, até conhecer os Alpes suíços. Cara, se você acha que você pode, você vai fazer. E se você acha que não, é demais, é muita areia para o seu caminhãozinho, aí você esquece, começa a pensar pequeno, sabe? Pensa em vir para Vitória. Já é alguma coisa. Ó, ou você acha que nem isso é possível? Pelo amor de Deus. Vamos expandir a nossa mente. Vamos começar a acreditar que nós podemos tudo. É que a gente está tão mal acostumado, Dulce, assim, ao tempo todo, né? São milhares de anos, sempre repetindo essa mesma, desculpa, essa mesma programação de limitação, de não poder e acreditando nisso. E aí, quando a gente, né, lembrando aí do Joseph Murphy, quando a gente olha ao em torno, a gente fica realmente perdido nessa tirania de sentidos. E a gente começa a se identificar com essa situação de vida. E aí a gente vai o quê? Reforçando aquele estímulo interno de que realmente eu não posso, de que realmente não é para mim, de que realmente não nasci para isso. E é tudo uma grandiosa mentira. Mas, Cristina, o que está se manifestando agora para a gente é consequência do que nós pensamos, sentimos e criamos lá no passado. Exatamente. Então, precisa se manifestar. Vai se manifestar. Mesmo que você já esteja mudado agora. Por quê? O que você está criando agora vai se manifestar no futuro. Só que se você ficar iludido por esse holograma do que está sendo... Porque a gente não cria em tempo real. Então, o que a gente mentaliza agora, a gente vai manifestar daqui a um tempo.
Uhum. E então, o que está manifestando aí agora, que pode ser um monte de... Não, você não está criando agora. E pode Já estar criando foi, né? também. Não, pode estar também. Criando para o futuro, mais ainda, entendeu? Mais um Mas, pouco. verdade. Então, só que se você olha para isso e fala assim, nossa, eu criava coisas bem interessantes. Agora, ainda bem que agora eu já sei criar diferente, né? Então, não vou ter mais que lidar com isso. Isso é só uma consequência do meu passado, do que eu pensei, senti, fiz, falei e etc. E vibrei, né? Então, agora eu estou fazendo tudo diferente e eu já estou preparando. Já é real. Já é real. Porque lá no plano de vibração mais elevado, onde você está vibrando, já é real. Aquilo só tem que se fisicalizar, ou seja, passar pelas dimensões e você deixar manifestar. E o que é que você tem que fazer para que isso aconteça? Eu estou falando para você e para mim também ao mesmo tempo, né? E para Só todos, né, que é necessário. é Para todos que é para todo necessário. mundo, para todo mundo. Mas eu já estou nesse espaço de olhar para o que eu estou para o que está acontecendo agora e falar tudo lembrança do meu passado. Entendeu? Isso tudo é só lembrança do meu passado, a minha realidade está sendo criada. Aliás, já não está sendo criada, já foi criada, né? Só falta se manifestar. É muito diferente, é muito grandiosa. Então, para isso, a gente precisa abrir mão de toda a programação, porque nós fomos programados. A nossa mente é um grande computador que tem os programas errados, porque foram implantados deliberadamente em nós, para nos manter submissos, para nos manter, né, sob o jugo, para nos manter reféns de quem, gente? Quem é que tem interesse de manter as pessoas doentes? Quem é que tem interesse de manter as pessoas com medo, gerando coisas ruins? Que tem muita gente que ganha com isso. Muita gente que ganha com isso. Tem gente que ganha tanto dinheiro com a doença dos outros que só está querendo que o povo adoeça. Tem tanta gente que ganha com a ignorância, com a maldade, com a crueldade, que não está nem aí com nada. Só que só se esquece ou não sabe de que nós estamos todos interligados. Exatamente. Não tem jeito. Se tem uma lei que ela é para gente, né, para gente, impossível de ser negada, é a de causa e efeito, que é a quarta lei quarta lei universal. A lei de causa e efeito fala: o que você faz, você colhe. Só que tem um detalhe, né? Jesus falou dela como lei da colheita. E ele falou o quê? Você planta, cada semente, ela pode te dar 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, tem uma outra passagem da Bíblia que fala assim: você planta vento e colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Você não colhe vento. Então você fez um mal, você não vai colher um mal do mesmo tamanho. Você vai colher um mal na proporção de toda a consequência que aquilo que você fez gerou. Então fala assim, então tem aquela história, né? Você semeou uma semente, mas dentro de cada semente tem um pomar inteiro. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente semeia. E a gente semeia o tempo todo. Pensamento, porque a gente já sabe que pensamento é coisa. E só depois que eu soube disso é que eu entendi uma outra passagem na Bíblia que fala assim que a gente peca por pensamento, né? Se você pensar em trair o seu marido, você já traiu. Se você pensar em qualquer coisa, já aconteceu. Entendeu? Porque você já criou aquilo, você já fez aquilo na imaginação. Gente, imaginação, a gente foi mal treinado, não, né? Intencionalmente nos falaram que imaginação é uma bobagem, fantasia, Coisa de sabe? criança.
coisa de criança. E, na verdade, a imaginação é a nossa semelhança com o Criador. O Criador de mundos e de estrelas cria através da imaginação. E isso nós também fazemos. A prova disso é que tudo, absolutamente tudo que foi criado pelo homem antes de ser criado, passou pela imaginação dele. Aí ele foi, fez um esboço, né, no papel ou na parede da caverna, né? E foi lá e foi manualmente, porque precisa, né? Necessita aí da lei da ação, porque nós estamos numa dimensão física que requer a ação. E aí ele foi fazer algo para que isso se manifestasse. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que imaginar e acreditar que aquilo é possível. E aí, você acredita na sua imaginação que aquilo é possível de acontecer na sua vida e você fertiliza essa semente com a emoção de amor, de alegria, cara, não tem jeito disso não se manifestar. Não tem. Isso vai se manifestar. Só que tem um detalhe. Não precisa ser emoção de amor e alegria. Pode ser emoção de medo. Então, se a sua imaginação, ao invés de uma coisa grandiosa e maravilhosa, é uma coisa terrível, e você também fertiliza isso com uma emoção de medo, de angústia, isso também vai se manifestar. Isso também é bíblico. Né? Quando Jó disse que os maiores medos dele visitavam ele. Era isso, porque todos os temores que a gente guarda, todos os nossos pensamentos recorrentes, regados com emoção, inevitavelmente se manifestam. Vamos parar, então, de patetice? Por favor, né? Chega de ficar criando meleca. Chega. Amiga, vamos fazer assim, ó. Vai começar a parte... Outra Gente, parte do livro. Eu tô muda? Ó, vai começar outra parte do livro, capítulo 3. Vamos deixar para o próximo encontro? Pode ser? Vamos. E aí a gente vai ficando por aqui. Eu acho que tá de bom tamanho, né? As informações que a gente trouxemos aqui agora. Sim. Que já é coisa bastante. Vamos assimilar, né? Como a gente está falando, vamos ler isso daí, escutar e realmente... O que disso você leva, né? O que você leva do dia de hoje, dessa nossa aula de hoje? É o que fica para você de informação, de contextualização dessa matriz divina. Para mim, vale a pena a gente parar e refletir um pouco sobre isso. sim. Combinado, gente boa? Peraí. Ai, gente, pessoa que é beata irrita, né? Sabe quando a garrafa tá fazendo um chiadinho? Eu não consigo me concentrar por causa do chiadinho da garrafa. Aqui em casa ninguém escuta, só eu. Mas é isso aí. Seu poder mágico. É o meu poder, meu superpoder. Então, eu acho que todo mundo tem mesmo que refletir sobre isso. E mais do que refletir, tem que filosofar, sabe? Tem que degustar e questionar e começar a perceber que o que você pensa de forma recorrente, com emoção associada, se manifestou todas as vezes. Começa a perceber. Começa a analisar as coisas. Uhum. E você vai perceber que isso aqui não tem nada de bobagem, não. Que aqui, no fundo, você já até sabia de tudo isso. Lá no fundo, você não sabe como, mas você sabia. Aqui, né? Você sabe como sabe, mas só sabe que sabe. Entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo, Doce. É isso. Então... E aí, no fundo, quando você entender, você fala assim, cara, não podia ser diferente. Se fosse diferente disso, Deus não seria tão grandioso como contaram pra gente, né? E, aliás, nem contaram tanto assim, né? Eu acho que depois que eu descobri essas coisas é que eu percebi o quanto
Ele é tão grandioso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então é isso. Gratidão, Dulce, linda. Não sai não, fica aí para a gente conversar um pouquinho, por favor. Tá bom. Gratidão, pessoal, a todo mundo que está assistindo agora, quem vai assistir depois. Muito, muito obrigada. E vamos seguindo aqui, expandindo nossa consciência nessa escola que né, que virou o Clube Amplificação da Consciência. Vamos amplificar mesmo. Vamos emitir essa onda da consciência, do saber, cada vez mais longe. Todo mundo. Fala tchau para os meus vizinhos cachorros. Tchau, amiguinhos. Tchau Tchau para vocês também. Peraí. Tchau, tchau, gente. Beijo.